só a apresentação aqui, ó. Vou falar a apresentação, pode? É? E a contaminação? Fica aqui em cima. Fica aqui em cima, fala aqui em cima. Pode falar. Não, tá bom. Não. É só para não dizer aqui. Não, eu tô. Aqui? Tô olhando para aí, eu tô ali? Boa noite. Então aqui estamos para o segundo dia de formação sobre a encíclica social Fratelli Tutti do Papa Francisco. E hoje vão nos ajudar no estudo do terceiro e do quarto capítulos desta encíclica, que tem 8 capítulos. Nós estamos fazendo os encontros sempre às quintas-feiras, logo após a missa das 19 horas. Hoje vão nos ajudar a Sônia Barbosa, que é da nossa paróquia e é coordenadora do laicato na Arquidiocese de Mariana, né? Nós estamos sempre falando desse protagonismo dos cristãos leigos e leigas, e toda a temática desta encíclica tem muito a ver, evidentemente, com os cristãos leigos e leigas, que devem ter também um protagonismo. Então a Sônia aqui vai nos ajudar nessa noite, e o diácono Délio, né, que é o nosso coordenador paroquial de pastoral, aqui da paróquia de Nossa Senhora de Fátima, recém-ordenado diácono, né? Então, uma alegria tê-los conosco nessa noite. Então, boa noite para todo mundo que nos acompanha pelas redes sociais, né? Acolhemos a todos, agradecemos, então, estar nos acompanhando nessa noite. E vamos iniciar logo, né, para que a gente tenha assim, bastante tempo para a gente conversar um pouquinho sobre a encíclica Fratelli Tutti. Então, boa noite a todos. Nós vamos começar fazendo a oração inicial, que é a oração ao Criador. Senhor e Pai da humanidade, que criastes todos os seres humanos com a mesma dignidade, infundi nos nossos corações um espírito de irmãos. Inspirai-nos o sonho de um novo encontro, de diálogo, de justiça e de paz. Estimulai-nos a criar sociedades mais sadias e um mundo mais digno, sem fome, sem pobreza, sem violência, sem guerras. Que o nosso coração se abra a todos os povos e nações da terra, para reconhecer o bem e a beleza que semeastes em cada um deles, para estabelecer laços de unidade, de projetos comuns, de esperanças compartilhadas. Amém. Então, nós vamos dando sequência à nossa formação sobre a encíclica Laudato Si. Dando continuidade à nossa formação sobre a encíclica Fratelli Tutti, nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 3º e o capítulo 4º. Recordando que, na semana passada, foi falado sobre a introdução, sobre a construção dessa encíclica, que está no bojo das encíclicas que fazem parte da doutrina social da Igreja. No primeiro capítulo, a gente viu aí, né, nessa primeira parte, essa relação desta encíclica com a Laudato Si. Também vimos no primeiro capítulo os desafios, as sombras que marcam, né, este tempo que nós estamos vivendo. E, no segundo momento, vimos, ao refletir sobre um estranho no nosso meio, a parábola do bom samaritano, que nos interpela a descobrir quem é esse próximo, quem é aquele que está ao nosso lado, ao qual nós não podemos ser indiferentes. E, nesse terceiro capítulo,
como se fosse um apelo, né, para mostrarmos aqui o que nós podemos fazer diante de todas essas sombras, de todos esses desafios que marcam esse nosso tempo. Então, é preciso pensar e gerar um mundo aberto. Então, o que nós precisamos fazer para que esse mundo seja gerado e construído? Então, o Papa Francisco, ele usa muito uma palavra, né, que é ternura. E eu gosto muito dessa palavra também, porque ela tem um significado muito profundo, muito amplo, né? Ternura, a gente pode dizer assim que é a capacidade da gente se aproximar dos outros de uma forma gratuita, né? Sem exigir nada do outro, né? Mas, ao mesmo tempo, ela também nos remete ao cuidado, ao carinho, à proximidade, né? Então, esse mundo aberto, ele é capaz de ternura. Ele é chamado a agir com ternura em favor dos nossos irmãos. Então, gerar e pensar um mundo aberto, a gente pode dizer assim que só existe um caminho, que é por meio do amor. Não existe uma outra forma da gente pensar e gerar um mundo aberto, a não ser por meio do amor. E amar a quem? Amar a quem, Soninha? Mas o que é o amor nesse contexto, então, de pensar e gerar um mundo aberto? Então, nós precisamos amar e amar concretamente, né? Aqueles que estão aí à nossa volta, né? Que estão aí no nosso meio. Então, nós somos seres de relação. Então, o ser humano ele não foi criado para viver isolado, mas o ser humano ele se faz de tal maneira que não se realiza, não se desenvolve, nem pode encontrar a plenitude, a não ser por um sincero dom de si mesmo e aos outros, né? Então, nós precisamos estar sempre em relação uns com os outros. E a vida, né? Então, assim, essa vida, ela se faz dessa relação, nesse encontro um com o outro. Então, eu partilho aquilo que o dom de mim mesmo, né? Eu partilho com o outro. E, nessa comunhão, a gente vai crescer cada vez mais. Então, perceber que há um outro, né? Que não é igual a mim, ele é diferente, ele não é um espelho meu, né? Mas que é alguém que me completa. Então, eu não devo me fechar no meu egoísmo, mas me abrir, né? Ir ao encontro desse outro. Penso também assim que talvez a gente fica muito assim na teoria, né, do que é o amor, mas amar é mais que dizer que é irmão. Amar é concretamente a gente ter atitudes, ações, palavras, mas de forma concreta, né, diante de uma pessoa, né? Aqui na nossa paróquia, alguns vão se lembrar, há uns anos atrás a gente sofreu muito com a violência, muito mesmo. E não só na nossa paróquia, na nossa cidade e no Brasil, a gente pode dizer assim. Mas vou falar do que aconteceu aqui próximo a nós, né? Nós sofremos muito. E em algumas situações, em nossas comunidades, houve casos em que membro de uma família acabou assassinando membro de outra família. E aí, em alguns casos, as famílias não permitiram que esse acontecimento interferisse naquela relação que foi construída, na fraternidade, no convívio, né? Então, se a gente for olhar assim, porque o Papa Francisco vai dizer aqui no comecinho da encíclica
que o amor, ele é mais forte do que a morte. E eu entendo assim, que é nessa relação de fraternidade, naquilo que a gente constrói junto, é que a gente vai superar essas situações de morte, pelo amor. O amor não é algo que aparece de um dia para o outro. Ele é construído. Ele é construído no dia a dia por meio dessas atitudes concretas que a gente realiza lá no escondido, lá na nossa rua, lá na nossa família, no meu grupo, na minha pastoral. Esse amor ele vai sendo construído aos poucos. E este amor, porque é o amor que vem de Jesus, que é o amor que é capaz de vencer a morte. Então, eu entendo assim, que pensar e gerar um mundo aberto, ele é possível quando a gente traz para a nossa vida esse amor. O Papa Francisco, ele coloca isso, não nas grandes atitudes, porque a gente não é capaz, às vezes, de fazer grandes movimentos, mas no dia a dia nós somos capazes, sim. Com os nossos atos, com os nossos gestos, nós somos capazes de amar no concreto o nosso irmão e a nossa irmã. E aí, tem um título, logo no início também, que chama-se Mais Além. Então, isso quer dizer para nós que a gente já está no caminho. Então, apesar que no primeiro dia o cônego Lauro e a Renata partilharam aqui, mas, de alguma forma... Que é o sair de si mesmo, Sair de si mesmo para quê? Para ir ao encontro do outro. Então, e esse sair de si mesmo, ir ao encontro do outro, ele exige de nós assim, uma mudança, uma conversão pessoal. Acho que é esse caminho que fala o documento de Aparecida, quando fala em conversão pastoral. A gente só vai conseguir essa verdadeira conversão pastoral no momento em que sairmos de nós mesmos e irmos ao encontro do outro. Então, não é ficar por aí, para sair. A gente precisa, quando ele fala em igreja em saída, a gente precisa ter um objetivo, precisa ter uma meta, Ir aonde? Fazer o quê? Então, ir ao encontro desses nossos irmãos, principalmente aqueles que estão nas periferias existenciais, nos lugares mais sofridos, aquele que está caído, descobrir realmente quem é esse nosso próximo, aquele que realmente está necessitando de nós. Então, a nossa existência ela não pode ficar restrita nesse nosso mundinho fechado, Não podemos ser autorreferenciais, A gente sabe que tem famílias, grupos que têm essa tendência de fechar em si mesmos, só se preocupa consigo, com o objetivo daquele grupinho. Às vezes, famílias boas, mas que perdem essa riqueza de se encontrar com outros, partilhar essa riqueza que existe em cada um. Então, o Papa faz essa crítica a esse individualismo, esse autorreferencialismo. Precisamos ir além. Uma coisa também, Sônia, nesse sentido, é que o Papa nos ajuda, é que ele nos indica também que não é demérito nenhum a gente cuidar e amar aqueles que estão próximos de nós, até um dever. A gente deve, sim, cuidar. A crítica é a gente cuidar só desses mais próximos e nos esquecermos daqueles que estão mais longe, daqueles que estão, talvez, do outro lado do mundo, porque sofrem e são irmãos. O Papa Francisco, na Laudato Si, ele diz que essa é a nossa casa comum. E quem vive na casa são os irmãos. Nós somos todos irmãos. Aí é a continuidade, a Fratelli Tutti na verdade, a continuidade do pensamento do Papa, lá desde a Laudato Si. Nós somos todos irmãos e precisamos alargar esse sentido de cuidado, E aí eu vou lembrar um outro caso aqui da paróquia, que também
lembrei quando eu estava lendo a encíclica, né? Alguns anos atrás, aqui, o Conselho Paroquial, porque ficou sabendo de uma dificuldade dessa comunidade, resolveu ajudar uma comunidade lá no continente africano. E a nossa ajuda foi pouca? Foi. Não foi uma... Nós não tínhamos também como enviar muito, um montante financeiro, né, razoável. Não tínhamos, porque também somos uma comunidade que também tem as suas dificuldades, né? Mas, quando nós ficamos sabendo da dificuldade do outro, que era um pouco maior do que a nossa, e não desmerecendo, porque as nossas comunidades também têm problemas, a nossa cidade também tem dificuldade, mas, apesar de tudo isso, nós dividimos um pouquinho daquilo que a gente tem com aqueles que estão lá do outro lado do Atlântico. Isso é o que a Soninha acabou de colocar, né? Dessa igreja em saída, mas assim, de uma saída missionária, mas de uma saída também agentes lá, né, para os nossos irmãos que estão mais distantes, que a gente não pode deixar de cuidar, não é isso, Soninha? Isso. Então, nós precisamos estar atentos àqueles que são mais próximos de nós, sem perder esse olhar para o outro que está mais distante também. E o Papa também fala que há um grande perigo é não amar, né? Então, nós não podemos nos fechar ao outro, não podemos nos descuidar daquele que está próximo. Agora, precisamos ficar atentos e não deixar de amar, né? Não amar só o nosso pequeno grupo. Então, esse amor ele precisa transcender, como você mesmo disse, né? Essa ajuda humanitária que fizemos aos nossos irmãos da África, né? Uma outra coisa também que ele fala a respeito de não termos medo, né, do diferente, né, do que está fora, mas deixar-se completar, né, com essa riqueza que é o outro, né? Tá aí no número 89, ele chama a nossa atenção para isso. Então, precisamos aprender a acolher, ser mais hospitaleiros, né? Quando a gente vai visitar uma comunidade do interior, às vezes pequenas comunidades, a gente percebe muito isso, né? Como que tem essa coisa do cuidado de uns com os outros, né? Essa vizinhança, um tomar conta da casa do outro, ajudá-lo, partilhar, né, as suas aquilo que tem com aquele que não tem. E a gente precisa redescobrir isso, né? Não só com os nossos mais próximos, mas também ele fala daqueles que estão além fronteira, né? Os nossos países deveriam aprender também isso aí, né? E aí o Papa também vai nos lembrar, né? Lá no número 95, ele vai nos lembrar que nós somos uma comunidade, que ninguém se salva sozinho. Ninguém vai se salvar sozinho, né? Então, que nós vivemos em comunidade e que a gente precisa se atentar bem para isso, né? Para aquelas periferias que estão mais próximas de nós, né? O cuidado com essas periferias. E ele usa aqui uma palavra que eu fiquei pensando nela há muito tempo, né? Forasteiros existenciais. E às vezes a gente acha que isso só existe em cidade grande, mas se a gente andar aqui na nossa cidade, Viçosa, nós vamos ver vários forasteiros existenciais. O que é isso? Pessoas que vivem entre nós, mas que não partilham da nossa vida, não partilham daquilo que a gente vive, não partilham dos nossos sofrimentos, não partilham das nossas alegrias, não partilham dos nossos projetos, vivem como se não existissem para muitos da sociedade. São pessoas que não são acolhidas, vivem à margem da sociedade, né? E outra coisa que o Papa
nos alerta também é sobre o racismo. Às vezes se prega por aí, né, que não tem, a gente tem visto aí muito, né, ultimamente aí algumas falas, né, de que no Brasil não tem racismo, né? Mas no concreto da vida a gente vê que o racismo é presente, sim, né? E basta a gente andar nas periferias aí, ó. Vai nas periferias para ver como que é a situação do povo, quem mora lá, quem são as pessoas que moram lá, e aí a gente vai ver que o racismo existe, ele é algo concreto na nossa vida, e é algo que a gente precisa lutar contra, sim, né? Então, o Papa vai nos ajudar, sim, nessa. Ninguém se salva sozinho, né? Como diz Santo Agostinho, né? Qual que é a medida do amor? A medida do amor é amar sem medida, é amar a todos, né? É a gente superar essas diferenças, né, dessas pessoas que vivem entre nós, que praticamente a gente não enxerga, e também contra essas questões como o racismo, contra o feminicídio, né? A mulher hoje é muito atacada, ela não consegue se defender. Então, essas questões, o Papa coloca todas na encíclica e aponta para onde a gente tem que ir com relação a elas. São os ossos, né, que aparecem também, né, no capítulo 8º do documento de Aparecida. São pessoas que vivem como se fossem forasteiros, né, que são excluídos, são marginalizados e que precisam de um olhar atento, um olhar amoroso, né? Então, é preciso que a gente contemple essas realidades e que a gente faça algo, né? Não é fechar os olhos. É uma coisa que, num encontro que eu participei, quando fala dessa questão da discriminação, dessa exclusão, a pessoa que estava falando usou uma palavra, aporofobia, né, que fala nesse medo do outro, né? E às vezes não é nem porque o outro é estrangeiro e tal, mas a questão da dignidade mesmo, a questão social, né? Tem gente que fala assim, tem negro que fala assim, não existe racismo, nunca sofri racismo. Mas, às vezes, ele tem uma condição social melhor, às vezes, ele tem uma posição, né, superior. Então, às vezes, um cientista, por exemplo, ele pode ser de qual raça que for, de qual país for, se ele chegar em um determinado país, ele vai ser bem acolhido, independente, às vezes, da sua cor, do seu jeito de ser. Mas, se for, por exemplo, um pobre, um outro que está ali mal vestido, com certeza, ele pode ser até bem intencionado, uma pessoa de bem. Ninguém olha para ele com o mesmo olhar que olha para o outro que tem uma posição social. Então, o medo aí, às vezes, é até pela condição social que o outro tem. Às vezes, não é nem o lugar de origem, a sua religião, a sua crença. E a gente precisa ficar atento a isso. Como é que a gente olha os nossos semelhantes, né? Como é que a gente vê o outro? Então, porque o documento de Aparecida também vai nos ajudar um pouquinho com relação a essa igreja de saída, porque ele nos indica que a gente precisa alargar os nossos círculos de relacionamento para aqueles que vão se formando ao redor de nós, às vezes de forma espontânea, mas também aqueles que se formam por causa do nosso interesse. A gente precisa ultrapassar esses limites, né, para além, e ir além, como diz o título, né, para além, e ir ao encontro das pessoas, daquelas que estão mais distantes, daquelas que estão nas periferias, sejam existenciais, sejam psicológicas, né, ou geográficas, mas a gente precisa superar. Mas, Soninha, vamos andar mais um pouquinho, porque senão não vai dar tempo. Tem um outro título que o Papa Francisco, ele é ótimo. Ele dá uns títulos, ele tem umas palavras, umas frases, né, e ele coloca assim, um dos títulos lá é Superar um mundo de sócios, né? Engraçado, porque quando a gente pensa em sócio, e ele nos ajuda a refletir sobre isso,
O sócio é aquele que procura, né, fazer contatos, ele procura planejar tudo para que seus objetivos sejam atendidos, ou seus objetivos específicos, ou do grupo no qual ele está inserido. E hoje a gente vê, assim, né, claramente, quando eu vejo essa frase do Papa Francisco, eu consigo ver claramente, né, quantas coisas aqui na nossa cidade, mas se a gente olhar um pouquinho mais no estado de Minas Gerais, no Brasil, no mundo, quantos projetos são apresentados e aprovados nas instâncias lá mais superiores e que defendem projetos de grupos, de pessoas específicas, em detrimento de uma grande maioria. Vocês querem ver, assim, um exemplo? Bento Rodrigues é um exemplo. Qual que é o outro exemplo maior? Que a gente tem lá perto de Belo Horizonte, hein? Brumadinho também, aqui pertinho de nós também, né? Barão de Cocais. Então, a gente vai vendo que essas instituições, muitas vezes, que deveriam agir em favor daquelas pessoas que são mais necessitadas, mais pobres, elas atendem especificamente a grupos que são poderosos, e quando eu digo poderosos, é financeiramente, né? Ao mercado, que muitas vezes, quando a gente fala mercado, a gente tem até associa a empresas que produzem, né, as grandes empresas, mas hoje o mercado mais poderoso é o mercado financeiro, que não promove a grandeza, que não promove o crescimento de nação nenhuma. Eles especulam e só trabalham para o acúmulo. E aí, quando eles crescem financeiramente, pode ter certeza que muita gente ficou muito mais pobre. É assim. Então, a gente precisa superar esse mundo de sócios, né, Sônia? Isso, e para introduzir este tema, o Papa Francisco retoma a parábola do bom samaritano. Então, alguns, né, como a gente pode recordar, um homem foi assaltado, foi deixado à beira do caminho, quase sem vida. E por ali passaram várias pessoas, né? O religioso passou, né? O levita, o sacerdote, cada um tinha os seus interesses. Então, o homem caído ali, ele não tinha nada para oferecer. Ele não fazia parte dos seus interesses. Então, passaram adiante. Alguns viram o homem caído, passaram adiante. Podem ter pensado, né? Este caído não serve para ser meu sócio, vai gastar meu tempo. Eu tenho que ir lá, por exemplo, religioso, poderia estar pensando, né? Tenho que celebrar, tenho que, né, cuidar das coisas do templo. E não posso perder tempo com este. Agora, o interessante é que para cuidar, né, desse caído, ele ia gastar tempo, ele ia gastar força, dinheiro e provavelmente não teria retorno nenhum. O mais interessante é que o samaritano, aquele terceiro que passou por ali, ele cuidou deste caído sem se preocupar o que poderia receber em troca. Né? Ele não só desceu da sua montaria, cuidou das feridas, colocou na sua própria montaria, o levou para a estalagem e ainda envolveu um outro, né? Como diz, estou indo, cuide dele, se gastar algo mais, na volta eu te restituirei. Então, essa preocupação aí, essa dinâmica do não interesse, né? A gente precisa superar isso, descobrir, né? Então, a gratuidade é algo que precisa ser construído, precisa ser ensinado. Essa solidariedade, né? É algo que precisa, na nossa família, né? Nossos primeiros catequistas, eles precisam trabalhar isso, essa gratuidade.
Às vezes o menino vai fazer alguma coisa, algum favor para o pai e para a mãe, aí ele pergunta, né? Ou às vezes até cobra, né? O que eu vou ganhar com isso? O aluno vale nota, né? Então a gente precisa aprender a servir, a doar-se, simplesmente por doar, sem recompensa. E é essa a grande diferença, né? Isso que é o amor realmente, né? Essa gratuidade, essa solidariedade, esse não buscar interesse. E aí, nesse próximo item, né, fala da liberdade, igualdade, fraternidade, são princípios que também são muito latentes aí em toda a encíclica, né? Então, para vencer essas sombras, esses desafios, a gente precisa construir uma sociedade mais livre, mais fraterna, onde a gente veja o outro, né? O outro é diferente de mim, mas ele não é menos do que eu. Ele é diferente. Ele tem características, tem dons que talvez eu não tenha, mas que vai me completar, já que estamos sempre nessa relação, né? Somos seres em relação, em construção. Então, o que eu tenho, eu partilho com o outro e vice-versa, né? Mais para frente também, Soninha, ele vai falar do valor da solidariedade. E ele vai também, o Papa Francisco, né, vai também nos indicar que a solidariedade não é a gente cuidar somente de uma necessidade imediata das pessoas, né? Mas é lógico que é isso também, né? Há necessidades que são imediatas e que a gente, de alguma forma, precisa atender essas pessoas, né? Atender essa demanda daqueles que estão próximos ou não tão próximos, né? Mas solidariedade é a gente lutar contra as estruturas que provocam essas situações de fragilidade. É, de alguma forma, a gente identificar na nossa estrutura, naquilo que a gente vive, onde é que estão acontecendo, onde que alguma coisa não funciona e que causa essas fragilidades nas pessoas, né? Então, a gente identificar e lutar contra, né? Então, solidariedade ultrapassa aquele sentimento. É lógico, né, que é preciso, mas ultrapassa esse sentimento do imediato, da gente levar uma cesta básica, levar uma roupa, levar um sapato, né? Mas é proximidade. É a gente estar próximo, é fazer esse próximo, é ir lá, é escutar as pessoas. Ele fala muito isso, né, na Fratelli Tutti, esse escutar. E a gente só consegue escutar se a gente estiver lá perto, estiver próximo, para a gente participar disso. A Soninha acabou de falar, né, da parábola do bom samaritano. Para ele atender aquele caído, ele teve que aproximar. E quando ele aproximou, ele teve compaixão. Então, uma premissa da compaixão, talvez seria essa aproximação, né? A gente chegar perto, para lá a gente escutar e a gente conseguir não levar uma coisa pronta também, não. Mas na escuta, a gente possibilitar que seja construído um projeto que lute contra essas estruturas de pobreza, ou que favorecem a pobreza, que favorecem a exclusão. Quando você fala aí do aproximar-se, a gente precisa lembrar que o serviço, ela não é uma coisa abstrata, ideológica, né? Mas é algo assim bem concreto, né? São pessoas. Então, esse tocar, né? Fazer-se próximo, ele é muito importante. E aí, quando a gente fala dessas instituições, essas pessoas que lutam, né, para cuidar, né, dessas fragilidades,
Tem algumas pessoas que às vezes se envolvem tanto com o projeto que com a pessoa, com o projeto não, com a pessoa, né, algo assim tão concreto, que elas às vezes abrem mão da vida, do mundinho que eles estão, para estar juntos. Aí eu me lembrei do tio Maurício, naquele trabalho com a pastoral de rua, né, que ele, vendo aquelas pessoas ali, ele ficava intrigado de ver, né, por que leva a pessoa a ir para a rua, né? E ele foi para lá, foi ficar junto deles, né? E não só pôde ajudar, conhecer, tocar a carne daqueles que estavam ali, se compadecer, mas também ajudar a mudar aquela estrutura. Aí a gente lembra do padre Júlio Lancelotti também, né, que a vida dele é dedicada a esse cuidado, e tem tantos outros irmãos. Às vezes não precisa da gente viver ali, né, mas a gente precisa aproximar, tocar e estar junto, né, e ver o que pode ser feito. E também é importante lembrar daqueles movimentos que lutam também para cuidar dessas fragilidades. E o Papa Francisco, né, nessas jornadas mundiais aí pelo pobre, né, Dia do Pobre, já estamos na 4ª edição, ele, em cada edição, ele sempre chama a nossa atenção para uma dessas situações, né? Este ano, com a grande temática, né, estende a mão para o pobre, né? Então, aproximar-se mesmo, viver essa dinâmica do cuidado, como nos lembrou aí a campanha da fraternidade. E essa solidariedade, ela precisa também se estender à nossa casa comum, né? Esse cuidado com, não só com as pessoas, mas também com o lugar onde nós estamos vivendo, né? Na Laudato Si, ele fala muito bem disso, né? Isso mesmo, Soninha. Mas o Papa também, ele não deixa, né? Ele também de trazer alguns assuntos que são muito polêmicos, né? Um deles é a função social da propriedade, né? E ele nos ajuda, o Papa Francisco, na encíclica Fratelli Tutti, ele nos ajuda a gente perceber que o mundo, ele existe para todos, não é só para uma classe de pessoas, mas o mundo é para todos. Por que ele é para todos? Porque todos nós temos a mesma dignidade. Todos nós temos a mesma dignidade. Podemos ter religião diferente, o nosso local de nascimento pode ser diferente, podemos ter uma educação diferente, podemos ter mais formação intelectual, podemos ser pobres ou ricos, a nossa etnia pode ser diferente, mas a dignidade é a mesma. Todos somos seres humanos, filhos de Deus, né? E aí, por isso, somos todos irmãos. Então, o direito de um, e isso ele frisa muito na encíclica Fratelli Tutti, mas isso também não é só aqui, porque isso vem na doutrina social da Igreja, em diversas outras encíclicas, desde a Rerum Novarum, as encíclicas sociais vão tratar desse tema, de que o direito de um não pode tolher o direito dos outros, né? Então, ele trata aqui não de falar que negar o direito à propriedade, mas de repropor, né? E ele fala aqui de uma hipoteca social. O que é isso? É que a propriedade, ela tem que ser utilizada de forma que todos possam participar da riqueza dela. Não é direito só de um ou de um grupo, mas todos. Por quê?
porque a casa é comum. É lógico isso, né? Se somos filhos, moramos na mesma casa, a casa é comum, todos nós temos direito à riqueza. É lógico, né? Que aí a propriedade também, ela tem lá, na sua premissa, a satisfação pessoal de quem é o proprietário, né? O do grupo que é proprietário, né? O Papa não está negando isso, mas ele está dizendo que essa riqueza não pode ser colocada unicamente para favorecer um grupo ou uma pessoa, porque todos nós temos direito a ela, né? Então digamos assim, uma fala difícil, né? Por causa da possessividade, porque quem é dono se acha o dono e pronto, né? A gente tem ouvido aí, escutar, né, ultimamente, né, do sagrado direito à propriedade. Sagrado é a dignidade humana, e vem em primeiro lugar, a pessoa humana vem em primeiro lugar, e a propriedade vem depois, né? Então, é o direito à vida, né? Então, em todas as suas etapas, desde a concepção até a sua morte natural, esse direito à vida, a participar da vida, a ter uma vida digna, vem primeiro. Né? Então, a propriedade, ela é feita, ela é construída com essa finalidade, para que atenda a esse direito, o direito de toda pessoa humana, a ter uma vida digna. Não é isso, Soninha? Sim. Inclusive, aqui no número 120, ele fala assim: faço minhas e volto a propor a todos algumas palavras de São João Paulo II, cuja veemência talvez tenha passado despercebida. Deus deu a terra a todo gênero humano para que ela sustente todos os seus membros, sem excluir nem privilegiar ninguém. Nessa linha, lembro que a tradição cristã nunca reconheceu como absoluto ou intocável o direito à propriedade privada e salientou a função social de qualquer forma de propriedade privada. Está na Laudato Si, número 93. Então, aí a gente vê assim, né, que essa linha, né, essa proteção, né, digamos assim, né, ela precisa ser bem trabalhada. O Papa vai dizer que a pobreza no mundo, ela não está, a sua solução não está somente dentro de um quadrado, né, mas que a solução dos grandes problemas, entre eles a pobreza do mundo, ela está no conjunto, né, na colaboração de todos, né? Não é um pequeno grupo que vai resolver o problema, né? Então, é essa participação, porque, às vezes, as coisas acontecem assim, alguns tomam as decisões para um pequeno grupo, toma uma decisão para uma grande maioria, né? E acaba que essas decisões são tomadas e, com certeza, ela não privilegia a grande maioria. Ela vai privilegiar um pequeno grupo, né? Então, a gente precisa, nessa questão, ampliar um pouco, né? Então, assim, as grandes decisões, o problema da fome do mundo, não são alguns países mais ricos que vão dizer o que precisa ser feito. Mas, enquanto não houver uma cooperação mundial, um entendimento mundial, uma vontade dos países, das nações, em resolver essa questão, então a gente vai continuar no mesmo lugar, né? Cada um enfrentando o problema do seu modo, e alguns países, algumas nações, passando as dificuldades que a gente tem visto aí ultimamente. Um dos problemas que ele coloca é a questão da fronteira, né? No caso aí, né? Ele fala que
quando ele fala dessa preocupação com o outro, aí chama a atenção que para o migrante, né? Às vezes a gente se fecha no nosso mundinho, a gente cria muros e esquece-se de olhar para o outro, né? Então, ninguém pode ser excluído, não importa onde tenha nascido, né? Ele não pode ser privado, né, de seus direitos. Então, o fato dele ter nascido num lugar onde ele não tenha todos os recursos não pode... ele não deve ser, né, punido por isso, né? Então, é importante que essas fronteiras, esses muros, não sejam muros, né? Mas que a gente possa ultrapassar. Ele reconhece esse direito de soberania das nações, né? Como diz, não é um problema político, o problema não é a fronteira, né, política, geográfica, mas são os muros, as barreiras que a gente coloca, né? Então, quando um país se fecha para a necessidade do outro, quando não partilha, quando suas decisões, ele não olha se vai prejudicar o outro, quando não acolhe o outro, né, que às vezes precisou sair do seu lugar de origem para buscar uma condição melhor, quando ele se fecha a isso, quando ele pune, né, não acolhendo, aí é que está o grande problema, né? Então, o ideal seria não precisar sair de onde você está, né? Nesse sentido, então, Soninha, a gente vai começar no capítulo 4, já que você começou a falar das fronteiras, sim, né? E porque também o nosso tempo já vai avançando. E no capítulo 4, ele vai dizer que vai nos colocar como igreja em missão, né? O capítulo 4 eu entendi mais ou menos assim, né? Ele nos colocando numa grande missão de entender, de compreender, de acolher o mundo, né? De acolher o mundo como ele é, né? De acolher aquele que é diferente, aquele que vem. Ele vai falar especificamente do problema da migração, dos migrantes, mas um problema que a gente aqui na nossa região a gente não tem tanto. Ele está falando da Europa, né? Ele está em Roma, na Itália. Então, esse é um problema que na Europa tem se agravado. A questão dos migrantes, da quantidade de pessoas pobres que chegam na Europa, né? Mas essa reflexão que ele faz nos ajuda também na nossa realidade, enquanto paróquia, como nós acolhemos aquele que chega, né? Como a gente tem acolhido aquele diferente, aquele que traz um jeito diferente, uma religião diferente, isso é muito importante, uma cultura diferente, né? É essa forma de acolher que ele vem nos alertar. E eu queria lembrar aqui, porque para nós foi um momento muito bonito nessa paróquia, né? Foi uma grande alegria que nós tivemos, né, de acolher aqui, graças ao cônego Lauro, o padre Bernard, que veio de Burkina Faso, né, e ficou conosco aqui poucos meses, mas que nos trouxe uma grande alegria. Ele nos completou em muitas coisas, ele trouxe elementos para a nossa vida comunitária, para a nossa vida pessoal, que nos completou, nos ajudou na nossa caminhada. E, com certeza, ele mesmo disse aqui, no dia que ele celebrou a missa aqui de despedida dele, né, que ele estava indo embora, ele mesmo disse aqui no final que levava daqui da nossa comunidade uma riqueza enorme. É isso que o Papa fala, né? O acolher e integrar, né? Como diz ele, por ser diferente, ser de uma outra nação, a língua não foi barreira, né? Os costumes, mas nós conseguimos acolher e integrá-lo também às nossas comunidades, né? Onde ele passou, ele conseguiu
né? Isso aí, né? Porque o Papa coloca, Sônia, exatamente porque ele fala assim, que nós somos portadores de uma riqueza. Nós somos. E, às vezes, para nós é fácil, às vezes, enxergar, né? A riqueza, porque ela está aqui presente, ela está nas outras pessoas, está no nosso convívio. A dificuldade que a gente tem é enxergar essa riqueza, às vezes, naquele diferente que chega, né? Então, o Papa, ele nos alerta com relação a isso, que a gente precisa acolher, porque ele tem uma riqueza enorme para nos oferecer, né? Para nos completar, para nos complementar, para nos ajudar nessa caminhada bonita que a gente faz, né? Então, o acolher é a primeira palavra, né? E como a gente disse lá no início, o ir além, né? Então, essa encíclica é assim, a gente lê ela assim, a gente não consegue ler ela seguida, não. A gente tem que ler e voltar lá atrás, porque é uma coisa impressionante, como tudo está ligado com outros capítulos, com outras encíclicas, outros documentos do Papa, né? Então, é muito bonito. E a gente ter essa palavra. Acho que a palavra é acolher, mas acolher no sentido mais profundo da palavra. Acolher respeitando o outro como diferente que ele é. Um outro diferente a mim. Como a Soninha colocou aqui no início, a questão da alteridade, né? O outro é diferente de mim, do eu. Não é o eu, né? O outro é o outro, com suas características próprias, sua cultura própria, sua religião, seu modo de ser, de falar, de vestir. E ele precisa ser acolhido, porque ele traz uma riqueza que vai nos beneficiar muito. Mas se a gente se abrir a essa riqueza que ele traz. E esse esforço, né, de acolhida, ele é fundamental, né? Não só pensando no migrante, mas aqueles que estão à nossa volta, como você mesmo disse, né? Então, essa abertura de coração, ela é muito importante, né? Ela precisa... Esses verbos, né, que o Papa usa quando ele fala, né, desses limites da fronteira, do acolher, do proteger, promover e integrar, isso pode ser um projeto para nós, né, para a nossa vida, para a nossa ação pastoral, né? Quantos que estão aí no nosso meio que precisam, né, desse acolhimento, dessa proteção e precisam ser integrados. E, para o migrante, isso, às vezes, é um pouco mais pesado, né? Porque o fato dele já estar numa terra estranha, né? Muitas vezes ele não é acolhido do jeito que precisa ser. Às vezes é visto, às vezes até como marginal, né? Dependendo de onde vem, né? Um terrorista e tal, e às vezes ele não recebe aquela atenção devida. Então, nós precisamos, nessa acolhida, perceber esse outro, né? O que ele tem para partilhar conosco. Então, aí cabe, né, não só a nós, mas também as instâncias governamentais, garantir aquele mínimo necessário, né? Um lugar decente para eles ficarem, a documentação, se ficar um tempo maior, a cidadania, não separar famílias, procurar proteger, né, as crianças, garantir uma educação de qualidade. Então, é importante ter esses cuidados também, né? E outra coisa também que eu achei interessante, quando ele partilha essa acolhida, essa experiência de acolhida ao estrangeiro na Argentina, né? Mais de 200 mil judeus que vivem lá, ele fala da riqueza, né, desse encontro de culturas, né? Então, a gente perde muito quando a gente deixa de acolher o outro. Então, o migrante, ele não é um invasor, ele não é um adversário, ele tem algo para partilhar conosco. E como que a gente aprende com isso, né? Verdade. E a gente já está no finalzinho, né? Então,
É muito bom falar da encíclica, mas tem muita coisa para falar. E o coração está cheio, mas nós temos o limite do tempo. Mas eu queria, para mim finalizar, é uma coisa que ele coloca, o Papa Francisco vai colocar assim, do local e do universal. Então, a gente volta lá no início, né? Da gente sair do nosso quadradinho, né? E a gente ter o nosso coração mais alargado, para a gente acolher no coração também aquilo que acontece ao longo do universal, daquilo que é fora do nosso limite de relacionamentos, né? E até lá bem mais longe, né? E que, acolhendo isso, percebendo isso, trazendo isso para a nossa reflexão, que esses acontecimentos possam, de alguma forma também, gerar pequenos gestos locais, porque a construção de um mundo aberto, um mundo fraterno, como o Papa lembra, é um processo. Ele é construído com pequenos gestos. E aí eu queria lembrar de uma outra coisa que aconteceu aqui na paróquia, que foi muito bonita, eu acho. Há alguns anos atrás, por causa da violência que a gente enfrentava na cidade, no mundo, que a gente via na televisão e aqui mesmo na nossa cidade, foi proposto que as crianças pudessem entregar aqui, para serem destruídos, as armas de brinquedo. Olha, a gente não sabe, a gente não tem condição nenhuma de medir o que uma ação pode causar. Mas eu vejo que nessa ação aqui da paróquia, o que a paróquia propôs, porque olhou num horizonte mais amplo, e desse horizonte mais amplo trouxe uma ação pastoral, uma ação aqui simples, de pedir que as crianças que quisessem trouxessem os brinquedos. E muitas trouxeram, e foram destruídos, né? Agora, o impacto disso na vida dessas crianças, na vida dessas famílias, a gente não consegue medir. Com certeza houve, mas a gente não consegue medir. Mas é assim mesmo, é um processo. O Papa fala, nessas pequenas ações, a gente vai construindo esse mundo, um mundo de irmão, um mundo de irmãos e irmãs. Fratelli tutti. É isso aí. Então, buscar, né, viver essa gratuidade, acolher o outro e lembrar sempre, né, que Deus, Ele não faz distinção de pessoas, né? Ele faz o sol nascer tanto para os bons quanto para os maus, né? E a gente precisa também resgatar isso dentro de nós. Lembrar que somos todos irmãos. Precisamos aprender, crescer com o outro e partilhar, né, aquilo que a gente tem, né? Romper essas barreiras, né? Não permitir que essas barreiras nos separem, mas possam ser apenas um divisor só, né? Mas não algo assim intransponível, né? Que possamos cultivar essa política da boa vizinhança também entre os nossos países, né? Cônego Lauro. Que riqueza, né? Nós queremos agradecer muito aqui a Soninha e o Délio por essa noite. Vejam, como nós dissemos aqui no primeiro dia também da formação, só da gente sentar para conversar calmamente, refletindo sobre um assunto que foi lido, que foi estudado, que foi meditado, isso já é uma preciosidade. Ao invés das pessoas, às vezes, estarem perdendo tempo aí com uma novela ou com outra coisa, e estão acompanhando aqui, elas estão aprofundando temas da nossa vida, né? E é a aplicação justamente da palavra de Deus, que a gente ouve, medita e celebra. Só lembrando aqui, é claro que o texto, ninguém tem a pretensão de esgotar. 2 capítulos eles trabalharam aqui, nesse breve tempo que nós tivemos, né? Mas tem algumas coisas preciosas que foram ditas aqui e que a gente não pode esquecer.
Primeiro, eu queria sublinhar a dignidade do ser humano, né? Vocês falaram tanto sobre isso, em que nós somos feitos por aquele que é amor, que é Deus, e para amar. E amar não é acumular. Amar, vocês disseram muito bem, comentando o Papa Francisco, é sair de nós mesmos. A gente usa até essa palavra um pouco difícil, mas bonita, êxtase, né? Sair de nós mesmos. Então, quem não sai de si mesmo para ir ao encontro do outro, fica doente. É uma pessoa que se frustra, não se realiza como pessoa humana. A nossa dignidade é sermos filhos de Deus e nos relacionarmos com o outro de forma solidária, acolhedora, amorosa, como vocês falaram, né? Acolher, integrar, né? Então, criando esses laços de fraternidade. E isso vai ter consequências. Por exemplo, o que vocês comentaram aqui, o tema polêmico, né, da propriedade. A propriedade privada é um direito natural, mas é um direito natural secundário. Tem um direito natural que está acima, que é a destinação universal dos bens. Outro ponto ficou muito forte aqui. Quer dizer, quem tem uma propriedade privada tem que colocá-la a serviço dos outros, a serviço do bem comum. Pode ter a propriedade privada, não está proibido de ter, mas não pode ser um direito absoluto que eu administro só pensando em mim mesmo, mas eu coloco a serviço. Então não é que fica sem poder ter empresários, não, é colocar tudo a serviço do bem comum. É até mais exigente, né? Você não administra só para si mesmo. Acho que vocês chamaram muita atenção para isso, e é claro que dá para aprofundar isso mais. E essa ideia de acolher o outro, acolher o diferente, vocês citaram o migrante. Agora, vocês já pensaram, não sei se vocês pensaram nisso, em Viçosa, você citou o caso aí do nosso querido, né, padre Bernard, que esteve aqui conosco, mas não é só não, pensa nos estudantes. É claro que agora nós estamos numa situação especial, de pandemia, mas aqui é uma cidade universitária. Olha quanto estudante, de quantos lugares que vêm aqui para Viçosa e que devem ser acolhidos, integrados, amados, com quem nós temos que dialogar. Está vendo? Então é desafiador. Eu não tenho que ver o outro como ameaça a mim, mas eu tenho que ver o outro como riqueza que nos faz avançar. Foi o que o Papa Francisco falou, que vocês chamaram a atenção. Então a gente pode ir concretizando, inclusive aqui na nossa realidade. E é claro, muitas outras concretizações nós podemos fazer. Só queria mesmo agradecer. Nós temos vários comentários aí pelas redes sociais, mais comentários do que perguntas, né? Então o pessoal acho que está acompanhando. Não sei, tem alguma pergunta que ficou aí? Que, além dos comentários, que precisava ser feita? Então fica só os comentários, até por causa do horário. Queremos agradecer muitíssimo, né, o diácono Délio e a Soninha por essa noite e convidá-los para estar conosco na próxima quinta-feira, após a missa das 19 horas. Nós teremos o nosso terceiro encontro de formação sobre a Fratelli Tutti, trabalhando os capítulos seguintes, o 5º e o 6º. São 8 capítulos, então são 4 encontros. Então nós estamos chegando à metade da nossa formação. Próxima quinta-feira, às 20 horas, capítulos 5 e 6 da Fratelli Tutti. Uma boa noite para todos. Vamos terminar com a oração, né? Então, rezemos juntos a oração cristã ecumênica. Deus nosso, Trindade de amor, a partir da poderosa comunhão da vossa intimidade divina, derramai no meio de nós o rio do amor fraterno. Dai-nos o amor que transparecia nos gestos de Jesus, na sua família de Nazaré e na primeira comunidade cristã. Concedei-nos a nós cristãos que vivamos o Evangelho e reconheçamos Cristo em cada ser humano, para vermos crucificado nas angústias dos abandonados e dos esquecidos deste mundo, e ressuscitado em cada irmão que se levanta. Vinde, Espírito Santo, mostrai-nos a vossa beleza refletida em todos os povos da terra, para descobrirmos que todos são importantes, que todos são necessários, que são rostos diferentes da mesma humanidade amada por Deus. Amém.
Os rios e mananciais, o cuidado com o ar e os biomas, com a terra e com os animais, o cuidado com o ser em gestação, com as crianças, um amor especial, o cuidado com doentes e idosos, pelos pobres, opção preferencial, tudo está interligado. Pelo pão de cada dia, por trabalho, saúde, educação, a luta pra livrar-se do egoísmo e a luta contra toda corrupção, o esforço contra o mal do consumismo, a busca da verdade e do bem, valer-se do tempo de descanso, da beleza deste mundo e do além, tudo está interligado, como se fôssemos tudo está interligado nesta casa comum. O diálogo na escola e na família, entre povos, culturas, religiões, os saberes da ciência, da política. Atenção, comunidade! Vivemos um momento difícil por causa da pandemia do coronavírus. A paróquia Nossa Senhora de Fátima faz importante apelo a todos. Preserve a vida. Evite sair de casa. Se tiver que sair, use máscara. Evite aglomeração. Mantenha o distanciamento social. Use álcool 70%. É hora de solidariedade. Fique atento a quem pode estar passando necessidade. A paróquia de Fátima recorda a palavra de Deus. Eu coloco hoje diante de você a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida.